Opa, tudo bem? Salve, salve! Aqui é o Sullivan Mafra. Estamos começando mais um vídeo e um vídeo que vai te ajudar a performar mais, vender mais. Esse é o nosso canal de vendas. Aqui você vai aprender a vender e vender qualquer coisa. É sério, qualquer coisa mesmo. Eu te falo isso sem medo de errar, porque eu trabalho com vários tipos de produto, com diversos tipos de serviço e eu sempre estou trabalhando com vários tipos de produto, gente, sinceramente. Mas olha só, aproveita que você chegou aqui, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e quando o vídeo terminar, se fizer sentido para você, curta, comente e compartilhe para o maior número de pessoas conseguir ter acesso a esse conteúdo, beleza? Mas sem enrolação, vamos direto ao ponto. Você sabia que existe 4 perfis comportamentais? Talvez você até tenha feito, né, esse teste. Pode ser que você tenha visto na internet, pode ser que você tenha feito na sua empresa, pode ser que algum treinador como eu tenha ido na sua empresa e tenha feito o perfil comportamental. Pode ter feito no formato do tubarão, gato, águia e lobo. Pode ter sido feito naquele formato do DISC, que é o dominante, influente, conforme, estável. Não sei qual foi o formato que fizeram. Eu só sei que tem muitas empresas que fazem esse teste. Porém, existe uma falha aí nesse teste, gente. Então, é isso que eu quero te ajudar. E eu quero te mostrar que você pode estar aprendendo a ter esse teste, a entender como é que funciona, beleza? Sem precisar ser um especialista, sem precisar se formar em analista comportamental, enfim. Sem você precisar fazer nenhum tipo de curso sobre comportamento, você vai aprender a identificar esses perfis comportamentais e, melhor, utilizar isso na venda. E é aí que eu entro na grande falha que muitas empresas cometem. Geralmente, o perfil comportamental é utilizado pelo RH. E o RH faz ali o teste. Esse teste é feito ali com vários colaboradores, vários candidatos, na verdade, à vaga. E é passado e tudo mais, e aí existe ali um perfil que é traçado pela diretoria, pelo gestor, enfim, para alguém. E esse perfil chega, né, até ali o RH. O RH vai lá, faz a captação dos currículos e começa a fazer análise de perfil comportamental. E aí começa o grande erro. É feito e algumas empresas não dão devolutiva para os candidatos, não explicam o que é. O candidato fica sem entender por que fez aquele teste. Simplesmente ele não passa. Às vezes ele acha que ele marcou alguma coisa errada lá no teste. Enfim, não é dito para ele qual é o melhor ou o pior perfil para aquela vaga. Eu não estou dizendo e defendendo aqui que existe o melhor ou o pior perfil. Eu estou dizendo que os 4 perfis são excepcionais. Entretanto, existe um perfil que tem uma predisposição para a venda, para o atendimento ao público. Ele desenrola muito mais, isso é muito real, beleza? Então, olha só, eu quero que você entenda que os perfis comportamentais eu vou utilizar como um tubarão, gato, águia e lobo, que é a mesma coisa de dominante, influente, conforme estável. Tem uns analistas que são chatos pra caramba, que vão dizer que é diferente, porque existem os 4 temperamentos. Cara, o fundamento de todos que você ouvir na tua vida vai ser o mesmo. No final das contas, o objetivo vai ser o mesmo, beleza? Mas aqui, eu não quero voltar esse perfil somente para a parte do comportamental de liderança. E como eu estava te falando, eu não gosto muito de focar somente na parte de liderança, que é uma área que eu foco bastante, é uma área que o nosso time tem especialidade, logicamente. Nós, como consultores empresariais, a gente tem que bater muito forte nessa área, no campo da liderança. Mas assim, como a gente trabalha com vendas e a área comercial, ela grita, ela precisa de ajuda em todas as empresas, eu não conheço uma empresa que não tenha um comercial. Assim, que não, por exemplo, que não... quando eu digo não tem, como é que eu consigo te explicar isso melhor? Tem muita empresa que não tem um departamento comercial, mas todas as empresas se rendem ao comercial. Por quê? Muito simples. Todo produto e serviço tem que ser vendido. E para vender, tem que ter um vendedor ou um representante comercial. Mas se tiver um representante comercial e a empresa aparentemente não tem um setor de venda, ela está muito lascada. Por quê? Porque dentro da empresa ela precisa que alguém faça essas relações públicas entre representante, cliente, enfim. Eu só estou te dando um exemplo aqui porque a área de venda nossa é muito importante, o comercial é muito importante, infelizmente. Empresas, nem toda empresa foca nessa área. E esse perfil comportamental vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante demais. Porque ele vai conseguir ali conectar com todos os tipos de clientes possíveis. Como eu estava falando desde o começo,
Você precisa dominar os 4 perfis comportamentais, você precisa entender eles para justamente conseguir, olha só, olha o que vai te ajudar no marketing da tua empresa. Então, por exemplo, se você tem um marketing ou tem um marketing terceirizado, enfim, você tem que falar com os 4 perfis dentro do marketing. Muitas empresas não fazem isso. Se você entende sobre o perfil comportamental, o que acontece também, uma outra grande vantagem, é que você vai conseguir ter gatilhos mentais na hora certa para o cliente certo, para o perfil correto. E você não vai ficar ali jogando argumento por jogar. Você vai entender e vai aprender uma coisa muito importante. E uma das coisas mega importantes que você vai aprender no perfil comportamental, que cada cliente se conecta com uma parte do atendimento, uma área da venda. Tem cliente, por exemplo, que ele é o tubarão, você tem que atender ele de uma forma. Você tem que ter um tipo de técnica com o tubarão. Então, por exemplo, o tubarão ele não gosta de certos tipos de argumento, ele não gosta de certos tipos de conexão, certos tipos de brincadeira já não é muito com ele. Então é um cara diferente do gato. O gato, por exemplo, se você der um vacilo, ele vai achar que você não se importa com ele, você não está se conectando. Daí ele também vai embora. Se você não souber atender e detectar o perfil do lobo, ele vai embora, caladinho, talvez ele nem reclame e nunca mais ele volta lá. Ele talvez, assim, é uma tendência do lobo ser um pouco mais discreto. E se você atender a águia também errado, porque você não sabe o perfil de quem é e quem não é águia, você simplesmente vai ser pouco criativo e não vai conseguir vender bem para a águia jamais. A águia vai sair de lá bem decepcionada contigo e vai com certeza comprar em qualquer outro lugar, menos com você. Então, preste atenção numa coisa. O perfil comportamental, como a gente estava comentando aqui contigo, como eu estava comentando com você, já é feito há muito tempo. Muitas empresas já adotaram e abraçaram essa causa de fazer o perfil comportamental. E as pessoas usam isso, às vezes, de forma até irresponsável, sendo bem sincero aqui, porque não tem especialidade, não estudam corretamente, não tem um curso nessa área. E calma, presta atenção, eu falei que você ia saber detectar sem fazer um curso nem nada. Eu estou te falando assim, para você detectar é uma coisa, para você ensinar é outra. Entendeu a diferença? Você ensinar uma coisa, você aprender a entender e detectar o cliente é totalmente diferente. Mas aí é feito de uma forma muito superficial. Eu sinceramente, não fiz nenhum curso de perfil comportamental, nunca fiz o teste em nenhum lugar que algum treinador, alguém me ensinou que cada perfil era um cliente diferente. Como eu disse, sempre volta-se para o lado da liderança ou para o autoconhecimento, mas nunca é feito assim um perfil do cliente, nunca é feito. Inclusive, os meus consultores empresariais foram orientados e treinados para fazer o perfil comportamental para o autoconhecimento, para a liderança, mas também para a venda, para entender quem é o cliente. Porque quando você domina os perfis comportamentais, nunca mais você vai perder nenhuma venda. Beleza? Então vamos logo para direto ao ponto. É o seguinte. Primeiro perfil que eu quero te falar. Primeiro perfil é a águia. O perfil águia, se você já fez um teste, fica mais fácil. Se não fez, preste atenção aqui que talvez você vai identificar ou você como águia ou você vai identificar outra pessoa como águia. Quem é o perfil águia? A águia, ela é uma idealizadora. Então ela tem como comportamento e pontos positivos principais, em suas características principais de comportamento, a idealização. É uma idealizadora. A pessoa que ela é idealizadora, está falando idealizadora, ideia, ela tem uma grande facilidade de expor ideias, de ser criativa, de ter assim sacadas diferentes, de ter ali uma sacada que ninguém está tendo. Então, você trazer uma águia para fazer um brainstorm, por exemplo, caraca, é fantástico dentro da sua empresa. E você que é autônomo, eu sempre falo para você também, eu sempre digo que uma das coisas que fez a grande virada de chave na minha família, na minha vida, para realizar meus sonhos, foi ser autônomo. Eu faturei muito. Eu cheguei a faturar, tá? Eu vou te falar aqui valores menores para você não se assustar, senão você falar, meu Deus, lá vem mais um cara prometendo uma coisa que não entrega. Cara, a gente entregou. Quem segue a gente na rede social, quem conhece, sabe que a gente realmente ensina aquilo que a gente vive. Então a gente faturou entre 10 e 30 mil reais por mês, trabalhando 4 horas por dia. A gente trabalhava somente de segunda a sábado, praticamente ali só durante o período da manhã e sábado de manhã, no máximo. Geralmente final de semana ficava mais para as entregas, mas a gente conseguiu trabalhar só com essa carga horária
e fazer vendas incríveis e faturar tudo isso, inclusive com um lucro lá em cima, porque quando você é autônomo você tem vantagens, você não tem funcionário, você tem um monte de coisa que você não tem e você acaba tendo também um resultado, uma lucratividade incrível, né? Eu super recomendo para você que me assiste, que não tem, quer uma segunda renda, quer complementar a renda, é casado e quer ter um sonho de comprar um carro, fazer uma viagem. Eu não mexi no meu orçamento familiar, eu comecei a empreender dessa forma aí e eu comecei a ter bastante resultado. Mas olha só, para você que é autônomo, isso serve para você também, tá? Serve também. Fica até o final que eu tenho uma surpresa para você, mas só se você conseguir assistir todo o vídeo. Talvez eu fale no meio do que eu fale daqui a 10, 15, 20, 30 minutos, eu fale no final do vídeo. Então fica e assiste o vídeo todo, porque se você assistir em parte ou avançar tudo, você não vai entender, beleza? Tem que assistir tudo. Então olha só, a águia idealizadora, ela é muito criativa, ela é muito fácil assim para ela ter sacada e ter ideia. Então a águia, ela é, por exemplo, criativa, ela é focada no futuro, ela é conservadora no que diz respeito às suas ideias. Como assim, Sullivan? Ela é muito assim, minha ideia, saca? Então ela defende muito as ideias dela, é mais nesse sentido. Ela é flexível, por exemplo, quando ela está do outro lado. Esse cliente, ele defende muito a própria ideia, mas ele quer que você seja flexível, olha que louco. Mas falando ainda do ponto positivo, que é a criatividade, flexibilidade a mudanças sim, tá? Mudanças sim. Não as suas ideias, mas de mudanças. Tipo assim, tem uma revolução, uma mudança de tecnologia, alguma coisa nesse sentido. A águia se adapta muito rápido. Então, isso também é um ponto positivo para ela. Então, mudou a tecnologia no mercado, parou de usar só ligação, começou a usar o WhatsApp, internet, todo esse avanço tecnológico. Vamos começar agora, vamos enveredar mais para esse lado do metaverso, ou uma tecnologia maior que vem aí pela frente. E aí a águia, geralmente, ela tem uma facilidade com tecnologia e abraça mais essa causa aí mais rápido do que os outros perfis. Então ela tem essa vantagem que é interessante. Visão de longo alcance, que é a visão de futuro. Então a águia, por exemplo, ela consegue, quando ela tem uma ideia, engraçado que ela consegue assim visualizar essa ideia já concretizada, tipo assim, essa ideia acontecendo. E ela é muito sonhadora, então ela consegue ver tipo assim, aquela ideia se materializando. Ela vê assim, caraca, eu tive essa ideia, e é por isso que ela defende tanto a ideia dela, porque ela tem certeza que aquela ideia vai dar certo. E ela tem um poder de idealizar isso, de transmitir isso para as pessoas que estão próximas. As pessoas têm uma tendência de olhar para a águia diferente, falar assim, caraca, a águia ela é muito inteligente, a águia ela é muito esperta, a águia tem muitas ideias. Então as pessoas têm uma tendência a olhar para a águia dessa forma. Então se ela trabalhar de forma correta, se ela entender que ela tem esse perfil, ela consegue trabalhar esse perfil e ficar mais assim especialista nessa área, né? Ela se torna um expert nessa área da águia, nesse perfil comportamental águia. Então eu estou falando aqui dos dois lados, você como vendedor e você como cliente, né? Ou você entendendo quem é o seu cliente. Então imagina você águia, que é criativa, idealizadora, focada no futuro, mas você também é distraída. Então são os pontos de atenção da águia, nada são nada é 100% flores, né? Travou agora, deu um pane no sistema. Enfim, você tem que entender que tem os pontos de atenção. E um dos pontos de atenção da águia é que ela é muito distraída. Então, por exemplo, ela pode começar algo e não terminar. Então, ela tem uma tendência de ter começo e às vezes ela não tem meio. E ela já quer finalizar. Então, ela meio que pula etapas, ela pode pegar ali um atalho. A águia ela também é um pouco desorganizada. Então, ela tem muitas ideias e ela fica em dúvida qual é a melhor ideia. Então ela acaba tendo aí 5, 10, 15, 30 ideias, mas ela tem uma grande dificuldade de colocar essa ideia em prática, tá? Então isso é um dos pontos de atenção da águia. A águia, por ela ser muito sonhadora, ela às vezes se distrai com muita facilidade, que é algo que eu falei para você, né? Então é um ponto positivo e um ponto negativo. Agora vamos falar dessa águia como cliente, né? Quem seria essa águia cliente? A águia entra na empresa, ou ela entra em contato com você, e ela começa ali fantasiar várias ideias, várias coisas que às vezes você não tem. A águia ela tem uma facilidade enorme de fabricar um produto ou um serviço que você não tem. Então, por exemplo, como eu te disse, né, a gente trabalhou muito como autônomo também. Eu trabalhei em multinacional, eu fui supervisor da Chili Beans,
eu trabalhei em várias empresas de renome no mercado. Então, tanto como supervisor, gerente, vendedor de multinacional, como autônomo, eu aplicava essas técnicas aqui. Eu já tive acesso muito cedo ao perfil comportamental e eu comecei a estudar essa ideia do cliente, né? Caraca, mas se eu fosse o meu cliente, como é que eu ia analisar? E aí a águia, a cliente, ela começa a dar muita ideia, ela começa a dar palpite, ela diz assim, poxa, vocês poderiam, né, ou deveriam ter esse tipo de produto. Pô, se vocês tivessem esse produto, os outros clientes iam gostar. Às vezes só ela quer esse produto. Só ela também, não tá errado falar só ela. Mas às vezes são poucas pessoas que iam querer aquele produto, mas a águia, ela traz essa ideia para você. Engraçado que às vezes ela joga essa ideia no ar, ela nem sabe como é que ela consegue colocar isso em prática, mas ela coloca. E ela fica bem orgulhosa da ideia dela. Ela diz assim, eu nem trabalho com isso, mas aqui eu já tive uma sacada e eu queria te dar uma ideia. Aí ela vem e começa a te contar uma história de como é que ela vai... Aí ela começa a contar também uma história de uma ideia que ela teve em um outro lugar, numa empresa. E ela começa a querer te vender essa ideia de que ela realmente sabe do que ela está falando, que ela... Então ela sempre vai se mostrar muito inteligente, ela sempre vai querer te influenciar, te persuadir a comprar a ideia dela. E quando você entende, consegue captar quem é e entender que esse teu cliente é águia, você vai na dele. Como assim? Você vai dizer o seguinte, poxa, que legal, essa tua ideia é fantástica, bem diferente e inovadora. Muito bacana, concordo com você, bem legal. Mas como é que a gente faria isso? Aí a águia vai começar a falar, não, acho que tu poderia fazer assim, assim, assim. Caraca, bacana. Pô, se você trabalhasse aqui, seria sensacional. Pois é. Então fala lá pro teu chefe, fala lá pra quem é o teu encarregado, conta pra ele lá pro teu gerente. Quem sabe vocês colocam em prática e com certeza vai ter muito resultado e muito sucesso. Você entendeu aqui que você como vendedor foi inteligente? Você usou de sabedoria para ouvir o cliente? A águia adora que tenha alguém, uma plateia, alguém para escutar ela. Então, como detectar que é águia? Né, para você poder utilizar isso. Mas avançando um pouco mais, a águia, ela tem assim às vezes algumas coisas também que a gente tem que estudar um pouco mais sobre ela, é que ela sempre precisa que você seja inovador com ela também. Então, por exemplo, se você ficar na zona de conforto ali, eu chamo de zona de destruição, quando a pessoa faz a mesma coisa a vida toda e quer resultados diferentes. Para mim, ela está se destruindo. Então, quando você está nessa zona de destruição, você não consegue fidelizar a águia. Não consegue, porque a águia ela tem uma tendência a pular de empresa para empresa. A águia ela não tem uma empresa fixa. É raro você conseguir fidelizar a águia. Por quê? Muitas das vezes pelo fato de você nem saber o que significa perfil comportamental e nem saber fazer, entender e identificar quem é esse cliente. Mas quando você identifica, você consegue fidelizar esse cliente sempre atualizando ele de novidades, coisas novas. Estando muito conectado com a atualidade. Então, por exemplo, você trabalha com material de construção. Cara, o certo é que você entenda quais são os pisos novos, tecnológicos, qual é o tipo de argamassa que seca mais rápido, qual o tipo de lustre, qual é a lâmpada de LED nova que saiu, como é que cria um sistema inteligente conectado à Alexa e a energia, como é que você faz isso, de repente até ter o contato de uma pessoa que faz isso, para essa pessoa te indicar e vender as tuas lâmpadas, tá entendendo? Você consegue ganhar a águia dessa forma, sendo criativo, sendo inovador, sacando coisas novas do mercado, ouvindo ela, dando ouvidos para as ideias que ela tá tendo, minimamente ali anotando em algum lugar, no bloco de nota, no papel, a ideia que ela está te dando. A águia gosta de ter um canal de sugestão. Você vai ver que quando você faz pesquisa de satisfação, isso qualquer um pode fazer. O autônomo deve fazer isso, tá? Ele deve criar um link de pesquisa de satisfação ou numa ficha em algum lugar e entregar para o cliente. E você vai ver que uma das pessoas que mais participam de pesquisa de satisfação são as águias. Os clientes águias são os que mais participam, porque eles gostam de dar ideias, gostam de falar, de expor, né? Eles gostam da piteco, a verdade é essa, eles gostam. E quando eu falo piteco, eu falo do maior, todo carinho do mundo, de verdade. Até porque a gente, né, como cliente faz isso também, a gente dá piteco, a gente dá uma ideia às vezes ali, mas não tanto como tá a águia. A águia é campeã de dar ideia e particularmente tem ideias que são excepcionais. E quem manda no seu negócio é o seu cliente. Você tem que ficar analisando ali o que o cliente quer, o comportamento dele. E os valores da águia são criatividade e liberdade.
ela não gosta de um ambiente rígido. Então, se você vai vender para a águia, você tem que ter uma margem de negociação. Eu não estou dizendo para você desvalorizar o seu produto, não estou dizendo para você vender por qualquer preço, né? Baixar ali o valor do seu produto ou vender por causa dessa guerra de preço. Eu nunca gostei de vender isso. Eu estou te ensinando aqui que você precisa ter ali uma liberdade, uma flexibilidade para negociação com a águia. Se a águia sentir que você é muito rígido na negociação, que ela não está ganhando nada na negociação, porque ela gosta de flexibilidade, ela pula fora, você não vai conseguir vender nada para ela. Então, um grande erro do vendedor tentar vender para a águia é sendo rígido. Então, assim, eu trabalho em empresas que não têm desconto. Sullivan, mas isso não é ser rígido, mas aí a gente consegue ganhar ali numa negociação de parcela, a gente consegue ter uma flexibilidade de oferecer um produto com um valor um pouco menor, entendeu? Por exemplo, ótica, eu vou vender um óculos de R$3.000. Então, se eu consigo falar com uma águia, eu tenho que ter ali uma margem de flexibilidade e liberdade para ela escolher. Sabe qual é a liberdade que ela quer? Ela quer uma liberdade pelo menos para escolher. Então, às vezes, a águia ela não vai precisar de uma liberdade para, por exemplo, ela não vai precisar tanto assim de um desconto grande. Assim, Sullivan, então eu tenho que dar um 50% de desconto para comprar, ela tem que ser muito flexível. Não, ela quer ter 3 opções, 2 opções. Então, por exemplo, eu tenho produto A e eu tenho produto B. E eu explico as vantagens, os benefícios, características e atrativos de cada produto e dou a chance dela escolher explicando o que cada um, para qual necessidade cada um vai suprir. Então, ela tem a liberdade de escolher. Isso que é legal. Essa liberdade de escolha faz com que a águia sinta que você tem flexibilidade e essa flexibilidade vai ajudar na negociação da venda. Você vai conseguir quebrar essa objeção, você vai conseguir quebrar a resistência desse cliente. E um dos vídeos que eu postei aqui no YouTube, eu falo de como quebrar a resistência do cliente. Por sinal, tá muito bacana esse vídeo, é um vídeo bem longo, logo te aviso, mas para isso que existe hoje o 2x, né? Aumenta lá e assiste esse negócio aí que vai ser bom para a sua vida. E olha só, assim você consegue detectar. Então a águia gosta de fazer diferente, ela é inovadora. Geralmente ela tem que estar antenada sobre as novidades do mercado. Então é assim que você consegue vender para a águia. Esse é o primeiro ponto, beleza? Segundo perfil comportamental, eu vou falar do gato. Quem é o gato? O gato, ele é um perfil do influente. A águia é estável e o gato é influente. Então pensa comigo, se esse vendedor e o cliente é gato, eu vou dividir aqui os dois. Como é que tu se comporta como vendedor e como tu se comporta como cliente. O vendedor gato, ele é conversador. Os pontos fortes dele é a comunicação. E os pontos de atenção dele também é a comunicação. Igualzinho a águia. A águia, o ponto positivo é idealização e o ponto de atenção dela é a idealização. O mesmo ponto positivo da águia, que a ideia é o que sabota ela também. Ideia demais sem execução quebra as pessoas totalmente. O gato não é diferente. A comunicação é o forte dele, mas a comunicação pode quebrar ele no meio. Por quê? É aquela história, né? Quem fala demais acaba causando algum tipo de problema. Inclusive eu trabalho aí em várias empresas como consultor e eu vejo pessoas super inteligentes se dando muito mal porque falam demais, são muito linguarudos, são muito fofoqueiros e não conseguem segurar a língua dentro da boca e acaba fazendo besteira, fazendo merda. Mas enfim, presta atenção numa coisa. O vendedor, ele vai ter uma tendência a falar muito, o cliente também. Tá? Então o vendedor fala muito, o cliente também. O vendedor é muito comunicativo, o cliente é extremamente comunicativo quando ele entra na loja. O vendedor ele vai ter uma tendência a falar com todo mundo, o cliente tem uma tendência a querer que todo mundo fale com ele. Então aí que está o barato, você entra numa empresa e todo mundo dá bom dia para ele. Se um vendedor não der bom dia para ele, adivinha, ele vai se sentir excluído. Olha que doido isso. Uma pessoa no universo de 10 vendedores, 2 vendedores não falaram com ele, não deu bom dia para ele, ele se sente excluído. E outra, chamaram o cliente pelo nome funciona para todo mundo, para todos os perfis, mas o gato funciona tipo 10 vezes mais, porque ele tem muito essa pegada da comunicação, então para ele vai fazer mais diferença ainda do que para todos os outros. Lembrando, isso faz a diferença para todo o planeta Terra. Todo mundo no planeta Terra prefere ser chamado pelo seu nome. Mesmo que o nome não seja muito legal, mas a pessoa diz assim, eu gosto de ser chamado X, ou pelo sobrenome, a pessoa até inventa o nome para ela, mas ela tem um nome ali que ela
prefere ser chamado, e a pessoa prefere isso, né? Enfim, então esse cliente, ele é conversador, ele gosta de conversar, ele é comunicador. Esse cliente, ele gosta de ser notado, tá? Então ele gosta que as pessoas falem com ele. Esse tipo de cliente, ele é um pouco mais carente, sabe por quê? Porque ele é sensível, ele gosta de relacionamento, ele gosta de contribuir, ele é tradicionalista, ele é o tipo de pessoa que fala com todo mundo, ele faz amizade na fila do banco, ele faz amizade se ele for para outro país, mesmo não falando de homem de ninguém, lá ele vai dar o jeito de fazer amizade com alguém. Tem um dono de uma empresa que eu trabalho, que ele é extremamente, velho, influenciador. O perfil dele é gato, então ele é extremamente influente. E ele estava contando para mim que eles foram numa viagem visitar uma irmã dele, que ela mora nos Estados Unidos. E chegando lá nos Estados Unidos, né, ele disse assim que as casas ali são grandes, né, e tal. Muito parecido com aquilo que a gente vê em filme, né, nos bairros que ele estava. Ele estava num bairro ali que as casas são grandes e tal. E estava ali fazendo um churrasco, né, aquele churrasco realmente parecido com o do filme. E do lado tinha um vizinho. E ele não sabia, né, ele não estava sabendo ligar a churrasqueira dele, ele não estava sabendo fazer lá, usar a churrasqueira, né. Creio eu, não lembro muito bem, ele não entrou muito no detalhe, mas não é tão parecida como o daqui. E daí ele estava tentando ligar e ele viu um vizinho do lado fazendo churrasco nesse mesmo dia. E ele chamou esse vizinho do lado, né, se comunicou do jeito que ele conseguiu se comunicar, chamou o vizinho foi lá, ajudou a ligar a churrasqueira, ajudou ele a fazer lá o churrasco, deu o churrasco pro vizinho, pegou o churrasco do vizinho, fez amizade com ele, né, e já de noite convidaram eles para falar. Não me pergunte como, ele não fala inglês, mas hoje tem um Google, né, tem internet, já facilita já o diálogo. Mas o cara fez amizade com esse casal, que era um casal de idosos. Ele fez uma amizade com os caras porque ele tem um perfil influenciador, ele é influente e tem um perfil gato, então facilita para ele. Então presta atenção numa coisa, o cliente gato, ele tem isso. Então ele tem esses pontos, né, positivos que são interessantes. Comunicação, ele é altamente comunicador, ele não tem vergonha de falar, ele gosta de falar, pelo contrário, ele fala pra caramba, tem que pedir pra ele parar de falar. Então esse cliente, às vezes, ele vai na empresa, na loja, ele mata um frango lá, né? Ele passa horas e horas e horas conversando, e você tem que saber lidar com esse tipo de cliente. E qual é o ponto de atenção dele? Como eu disse, é a comunicação. Às vezes ele fala demais, então às vezes ele quer, né, que as pessoas gostem dele ou que as pessoas prestem atenção no que ele está falando. Então, às vezes, ele vai ter uma tendência a falar mais do que ele deveria falar. Então, o gato, né, o influente, que é esse cliente, ele pode, às vezes, falar demais. E, às vezes, até contar umas mentirinhas ali na venda para poder te impressionar e melhorar a comunicação ou aumentar, né, ali. Ele conta umas coisas que são verdadeiras, mas ele aumenta para ficar maior, para você se impressionar com ele e ficar mais próximo dele. Olha que doido isso, né? Então você tem que ter cuidado com esse tipo de cliente, por quê? Porque ele pode estar contando uma vantagem, você vai cair nesse conto aí dele, no conto do vigário, e você vai acabar se dando mal. Então tem que ter bastante cuidado quando o cliente ele é gato. E sabe por quê? Porque o influente, ele tem um poder de persuasão também. Um dos pontos de atenção dele é que ele esconde conflitos. O que é isso? Ele esconde conflitos, que é um ponto, tá? Felicidade acima dos resultados que ele tem, que são um dos pontos de atenção que ele comete muito, e ele tem manipulação através dos sentimentos. Então presta atenção. Quando ele utiliza, por exemplo, da manipulação através dos sentimentos, ele pode te persuadir a dizer que não tem dinheiro, que está passando uma situação difícil, que não tem dinheiro e não sei o que está pegando, que isso, que aquilo. Daí você vai ficar com pena dele e vai vender um produto muito mais acessível do que você poderia vender. Muito mais acessível do que o cliente realmente poderia investir. E tudo isso porque ele te persuadiu, ele te manipulou através dos sentimentos dele. Você vai vender, você já vendeu para um cliente que ele começa a falar, ah, meu filho, se eu te contar minha história tu chora, e não sei o que, eu tô sem dinheiro, e tô não sei o que, tô numa crise, o cara começa a contar um monte de coisa para você, você fica com pena do cliente, dá um desconto extra para ele. Tem vendedores que têm pena do cliente, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Tem vendedor que fala, ah, eu fiquei com pena do cliente, né, nossa, vendeu um produto desse preço e tal, e ele fica com pena. Aí você que está me assistindo pode falar, cara, tu é ruim, né, Sullivan? Tu empurra preços altos para o seu cliente? Não, irmão, eu vendo produtos com valores agregados. Quando você vende algo com valor agregado, olha o que está falando,
Agregado significa que eu vou agregar na vida desse cliente. Então, se eu vender um produto, por exemplo, de 10 mil, 15 mil, 20 mil, na verdade eu estou fazendo um favor para esse cliente, eu estou vendendo o melhor para ele e ele merece o melhor. Então, é por isso que tem vendedor que às vezes se rende a essa manipulação através de sentimentos. Uma outra coisa que eu falei agora há pouco que o gato faz é esconder conflitos. Então, ele, por exemplo, às vezes ele não vai te falar na tua cara que ele não gostou do produto. Ele não vai falar na tua cara que aquele produto não é tão bom. Sério. Às vezes ele vai dizer, não, cara, eu gostei de verdade. Olha, se eu pudesse eu comprava agora. Tu já me convenceu. Tu é um excelente vendedor. Tu é top. Ele começa a te elogiar. Ele mexe no teu ego. Aí tu fala, não, beleza, tá vendido já. Pô, o cara gostou de mim. Ele gostou do meu produto e serviço. Aí ele fica te falando isso, mas na verdade é porque ele quer te persuadir a ir embora. E às vezes tu vai acreditar tanto nele que ele vai embora e não vai comprar contigo e foi embora. Então ele esconde o conflito, ele esconde a verdade, ele não fala realmente o real problema daquilo que ele está achando do produto ou do serviço, tá? Isso é um ponto muito de atenção na hora de você vender para esse tipo de cliente. Uma outra situação desse cliente é que ele tem a felicidade acima dos resultados. Então, por exemplo, muitas das vezes ele está falando aquilo só para te agradar. O gato, ele tem esse problema, ele quer agradar a todos. Ele tem esse problema, ele tenta agradar todo mundo e às vezes não agrada a ninguém. Então parece que ele tem uma necessidade de agradar todo mundo. Então esse cliente, você tem que trabalhar nele com uma psicologia reversa nele. Então como é que eu sei que é gato? Primeiro que vai falar muito. Segundo que vai ser muito carente de bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, todo cliente gosta, mas ele é muito carente, na verdade, de atenção. Pronto, é melhor falar isso. Ele é muito carente de atenção. Muito. Tá? E ele, se ele gostar mesmo de ti, tu pode estar tendo 10 pessoas, ele vai te esperar para comprar só com você. Por isso que eu digo, ser autônomo é muito bom, porque você tem uma renda muito alta, a tua lucratividade é maior e você consegue também fidelizar o maior número de clientes. Afinal de contas, você trabalha para você e você consegue ter bastante clientes, né? Mas enfim, principalmente se você pegar vários clientes influenciadores, que são os clientes nesse perfil de gato. E daí você detecta dessa forma e você vende para ele, sabe como? Você vende elogiando, dando atenção, cuidando desse cliente. O pós-venda com ele não pode ser só uma vez, você tem que manter relacionamento com esse cliente. De tempos em tempos você tem que estar mandando mensagem, não somente oferecendo produto, mas perguntando como ele está, dando mimo para esse cliente. Esse cliente funciona muito com mimo, então tudo isso também te ajuda a vender mais para esse cliente. Ou seja, já te ensinei a vender para 2 clientes aí, você não vai mais perder venda para esses 2, beleza? Vamos para o terceiro cliente, que é o cliente lobo. O cliente lobo, ele é um dos mais temidos pelos vendedores. Porque o cliente lobo, ele é aquele tipo de cliente metódico. Ele é metódico demais, ele é perfeccionista. Só para ter uma ideia, o perfil dele fala a seguinte situação dele, que ele é o conforme ou consistente, né? O conformidade. Então, conformidade tem a ver com qualidade. Conforme ou não conforme. Então, para ele, ou tem ou não tem qualidade. Não tem negócio de mais ou menos. Para ele é ou não é. Então, ele é altamente perfeccionista. Então, ou ele entrega algo excelente ou ele não entrega. Na verdade, eu gosto até de separar a excelência da perfeição. Ele quer achar que um dia ele vai achar a perfeição, mas a perfeição é impossível. Então, a verdade é que ele deveria se concentrar na excelência e não na perfeição, mas ele quer algo perfeito. Então, se torna um pouco mais desafiador de vender para esse tipo de cliente. Ele vê um detalhezinho, um errinho, alguma coisa ali, qualquer defeito micro que seja, ele identifica e ele acaba não querendo comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, presta atenção numa coisa. O cliente lobo, ele é perfeccionista, ele é analítico, ele é sistemático, ele é analítico, sistemático, sistematizado, enfim, cara, ele é altamente organizado, então, que é uma qualidade dele. Um ponto muito positivo do lobo é que ele tem começo, meio e fim, então ele tem palavra. Se esse cliente falar que vai comprar contigo, ele vai comprar com você. E ele só realmente dá certeza quando ele tem certeza absoluta. Ele não fica querendo te iludir. Os meus clientes lobo que fecharam consultoria comigo, disseram certinho, nessa data eu fecho contigo, nessa data eu te chamo de volta. E, cara, podia passar 1, 2 anos. Quando bateu a data, o cara me chamou e me contratou. Incrível, o lobo ele tem palavra e muito. Ele é muito temido pelos vendedores, principalmente aqueles vendedores que caem de paraquedas na venda. Sabe aquela galera realmente que não tem compromisso nenhum com venda? Aquela galera que não é profissional no que faz? Pois é, essa galera aí que não tem compromisso com o que faz, que são vendedores aventureiros,
Essa galera aí odeia o lobo, cara. Essa galera odeia mesmo, tem raiva do lobo, não gosta de vender pro lobo e teme o lobo. Chama o lobo de chato, chama o lobo de... cara, esse cliente é um saco, lá vem ele, lá vem encher meu saco, ele trata esse cliente dessa forma. E o lobo, quando você fideliza ele, já era. Porque ele é tão metódico que ele tem uma situação que o ponto positivo dele é que ele termina o que ele começa, ele tem palavra, a palavra dele é sim, sim, não, não. Ele é mais organizado, né? Então se você está vendendo algo para ele, você está vendendo um produto ou um serviço, tu termina de explicar tudo aquilo, ele fica ouvindo atentamente tudo que tu está explicando, para depois ele ver o produto B, C, D, E, F. Não é igual a águia que devaneia, a águia está ali, tu está mostrando um produto para ela, se você não tiver uma sacada e for rápido no atendimento, a águia rapidamente vai ver 3, 4, 5, 10 produtos diferentes e vai se perder totalmente ali no atendimento. Então você tem às vezes essa falha, né? Você tem às vezes esse desafio de vender para a águia. E o desafio do lobo é que ele é muito exigente. Você tem que ter um conhecimento muito técnico do produto, você tem que ser muito bom no que você faz, sacar muito do produto ou serviço para conseguir vender para o lobo. Se você não tiver uma sacada de expert no que você faz, se você não for excelente no que você vende, conhecer muito a fundo o produto e o lobo perceber isso, ele não compra. Por isso que eu te digo que o vendedor que cai de paraquedas, ele não gosta de vender para o lobo. Os vendedores amadores não conseguem. Por isso que eu disse, não existe cliente difícil, o que existe é vendedor mole. Não existe cliente difícil, o que existe é vendedor mole, vendedor amador, vendedor que cai de paraquedas no lugar e faz aquilo ali por fazer. Esses vendedores nunca vão conseguir vender para os 4 perfis comportamentais. Eu estou falando do lobo, mas cada um tem a sua característica que pode fazer você usar isso a teu favor como vendedor, né, para conseguir ali atender o seu cliente, assim como você também pode ter ali, se ferrar do outro lado por não conseguir detectar e saber lidar com esse tipo de cliente e conseguir vender muito mais. Enfim, então o lobo, ele vai demorar mais no atendimento. Qualquer produto que ele vai comprar, ele vai demorar mais, ele vai pesquisar mais, ele vai ter uma tendência de perguntar mais, ele vai pesquisar, ele vai estudar na internet, ele vai ver vídeo, ele vai comparar preços, ele vai comparar várias coisas. Só que aí, calma, ele gosta de qualidade. Então, se ele tiver preço, mas ele não tiver qualidade, aí tu ganha fácil. Sabe por quê? Porque aí, se tu tiver a qualidade, se tu souber agregar valor no seu produto, trabalhar o CVBA religiosamente, eu te digo que com ele tu tem que trabalhar as 4 técnicas, que é característica, vantagem, benefício, atrativo, que é uma técnica só, mas são os 4 pilares da técnica. Característica, vantagem, benefício, atrativo, que é o CVBA. Se você trabalhar isso dentro da venda de uma forma assim, bem certinha, bem religiosinha, você consegue vender para esse cliente com toda certeza, tá? Agora, se você não conseguir fazer isso, se você tiver insegurança, ele sente isso. Se você for inseguro, ele sente e ele não vai comprar. Do outro lado, se você for muito bom, ele vai comprar com você, vai comprar só com você e não vai comprar muito na concorrência. Como é que você vai detectar esse tipo de cliente? Ele pergunta muito, ele diz que pesquisou muito, ele se mostra muito, assim, entendido, né? Ele mostra um grande entendimento do produto. Então ele já vai lá, ele já sabe basicamente, muitas vezes ele te dá uma aula do produto, certo? Então você começa a detectar, ele vê muitos detalhes, ele olha bastante, ele vê o produto, ele vira, olha e pergunta bastante. Esse tipo de cliente vai ser o lobo. Como é que eu vendo para ele? Eu vendo para ele sendo mais técnico no produto. E eu vendo para ele sendo mais objetivo, sendo mais correto ali no atendimento. Não, evita tirar muita brincadeira com o lobo, evita fazer piadinha com ele, principalmente se as tuas piadas forem sem graça, aí piora mesmo. Eu, por exemplo, não arrisco muita piada não. Quando eu arrisco aqui, minha esposa edita, eu falo assim, Sullivan, por favor, não faça isso, porque eu não sou muito bom com piada não. Mas assim, de verdade, esse tipo de cliente, você vende para ele trabalhando fortemente as vantagens e os benefícios para ele. A característica para ele importante mas a beleza do produto, do serviço não é tão importante quanto a vantagem e o benefício dele. E principalmente a parte técnica do produto, você tem que ser mais ali teórico com ele, explicando para ele mais assim, o passo a passo daquele produto é o que vai fazer ele comprar, beleza? E por último, o nosso cliente tubarão, que também ele é também mais temido. Engraçado que às vezes o vendedor ele acha que é mais fácil vender para o gato e para a águia, mas todos os 4 têm o mesmo nível e grau de desafio para vender. Engana-se o vendedor quando ele acha que existe um perfil mais fácil e mais difícil para vender. Por causa dessa mentalidade, as empresas vendem menos, o autônomo acaba desistindo de fazer venda direta. E eu vou te falar uma coisa, só um parênteses aqui, porque eu estou falando muito de venda direta.
Você sabia que só em 2021 o mercado brasileiro movimentou mais de 50 bilhões de reais só com venda direta? Cosméticos, roupa, né, que é tipo assim, vestimenta, eletrônicos, cara, tem uma fatia gigante no mercado de venda direta, cara. Então, às vezes o cara desiste de fazer venda direta porque ele não sabe vender para os 4 perfis comportamental. Na verdade, ele nem sabia às vezes o que é isso, beleza? E às vezes quando ouviu falar ou fez o teste, aconteceu aquilo com o RH da empresa, que eles não te deram um retorno aí, mesmo que nada, né? Mas enfim, ele age muito, é o cara da ação. Ele é ação, iniciativa, impulsivo, prático, vencer desafios. Ele tem uma automotivação gigante. Dificilmente tu vai ver um cara assim pra baixo que é tubarão. Ele gosta de fazer acontecer. O tubarão ele vai e resolve. Ele tem picos assim de foco, picos de resultados incríveis. Então é muito bom realmente o tubarão. Agora, quando... Isso aí é o vendedor. O vendedor. Agora, quando você pega um cliente tubarão, velho, às vezes o cara se intimida. Por quê? Porque o tubarão tudo é pra ontem, tudo é pressa, tudo é velocidade, tem que ser muito veloz, tem que ser muito rápido para vender pro tubarão. E às vezes quando você não acompanha esse ritmo, ele te atropela, ele manda, ele já tem um costume de dominar. Tubarão tem um perfil, tem uma personalidade dominante. Então olha só para fazer aqui um resumo para você. Águia, estável, tá? Idealização também é bom. O gato é influente. O lobo é conformidade, ou qualidade, ou consistência. E o tubarão é ação, é dominação, é dominante. Ele é impulsivo, ele é prático, ele não gosta de uma coisa muito burocrática, muito desafiadora, ele não curte. Mas olha só, por isso que eu te falo, esse vídeo aqui eu faço para todo mundo, inclusive o tubarão, mas às vezes o tubarão não vai assistir esse vídeo. Ou se ele assistir esse vídeo, ele vai assistir igual como eu assisto. Eu assisto vídeos longos, mas assisto no 2x. Aí o tubarão assiste. Mas o tubarão ele tem uma tendência a gostar de coisas mais rápidas e mais práticas. Por isso que eu te convidei para você ir lá também no Instagram. No Instagram tem conteúdos lá, que são conteúdos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e você vai curtir pra caramba. Tudo bem que são diferentes do que eu tô te falando agora aqui. Mas olha só, presta atenção aqui. Tubarão. O tubarão é o cliente rápido, ele tá o tempo todo com pressa, ele vai querer dominar, mandar na venda. Nós sabemos que quem manda na venda é o vendedor. Não, Sullivan, quem manda é o cliente, quem tem dinheiro é ele que diz, ele que decide que ele vai comprar. Não, quem manda é o vendedor. Se o vendedor for bom, se ele for mesmo pressão, ele consegue mandar na cor do carro que o cliente vai comprar, na marca que o cliente vai comprar o carro, como aconteceu comigo, eu falei em um dos vídeos aí que acontecesse comigo. E acontece o tempo todo, a gente vende o tempo todo para cliente que chega com uma ideia e sai de lá com outro tipo de produto totalmente diferente com o que ele veio buscar. Então o tubarão, se você não prestar atenção, ele domina a venda, ele domina você. Ele é muito veloz, ele te bota pressão, ele faz você se confundir, ele faz você errar, porque ele te bota muita pressão. Então, ele gosta de ter razão, ele nunca gosta de estar errado, ele não assume muito que ele está errado. Então é difícil, você não pode bater de frente com esse cliente, ou pelo menos aparentar que você está batendo de frente. Usa aquela técnica muito bacana, que eu até falei em um dos vídeos meus, que é concordar para discordar. Se você não assistiu, vai lá, procura esse outro vídeo, que fala os 3 passos para você quebrar definitivamente a resistência do cliente. Procura aqui, esse vídeo está aí no YouTube em algum lugar, mas vai lá no meu canal, assina, se inscreve no meu canal, que você vai ter acesso a esse vídeo também. E aí, esse cliente, ele atropela mesmo, literalmente as pessoas, ele atropela. Então como é que eu consigo vender para um cara desse que já chega botando banca, é rápido, é veloz, é uma pessoa que não gosta de ser bajulada, não gosta de ser muito elogiada? Na verdade, esse tipo de cliente você tem que massagear um pouquinho mais o ego dele. Então, quando eu digo elogio, são aqueles elogios bobos, sabe? Tem vendedor que às vezes fala que tudo é bonito. É um tipo de elogio que esse tipo de cliente às vezes se irrita. Ele fala que tudo é bom, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. O tubarão não cai nessa, não. Ele é muito mais aquela pessoa de dominância e de ego do que outras pessoas. Então, por exemplo, é muito melhor você chegar com esse tipo de cliente e falar o seguinte, vou fazer o seguinte, como você é uma pessoa prática e rápida e já sabe muito decidido naquilo que você gosta, além desse produto que eu estou te oferecendo aqui, tem esse outro que, pelo que você falou, vai te ajudar muito em velocidade, você vai ganhar tempo, vai ser mais prático, né, para evitar a burocracia e você vai receber esse produto mais rápido. Pronto, você falou a linguagem dele. E você também elogiou ele, só que você elogiou a velocidade dele, a esperteza, a rapidez. Se quiser elogiar o tubarão, elogie quem ele é. Tá? Quem ele é, não aqueles elogios bobinho, de beleza, de bonito, de bacana, não.
esse tipo de coisa ele acha que é lambança. Ele fala assim, não, isso aí, meu irmão, puxação de saco demais, eu não curto isso não. E daí ele ainda fica meio que desconfiado, pé atrás, o que esse vendedor quer comigo? Então fique atento que o tubarão ele tem muito disso, tá? Então, na hora que você for vender para esse tipo de cliente, você vai ter que sim trabalhar um pouco mais no ritmo dele, e é por isso que eu ensino para todos os vendedores de todas as categorias possíveis, que ele sempre tem que ter produtos que são de fácil adicional. Então, por exemplo, eu vou te dar dois tipos de exemplos aqui. Eu vou te dar o exemplo de uma venda de confecção. Então, por exemplo, se você vai vender uma roupa e você está vendendo ali uma t-shirt, uma camisa, uma t-shirt, e o cliente, ele já entra, tubarão, vem com pressa. Olha, tá quanto esse produto? Veio pra mim e tal, tô com pressa, tá. Tá ok, ó, vou pegar pra você, qual o tamanho? Tamanho tal. Ok, ok, Sofia, vamos dizer que o tubarão é a cliente Sofia. Tudo bem, Sofia, tá aqui tá aqui a sua t-shirt, e além da t-shirt, olha só esse outro vestido aqui, que ele é muito prático, tá? Ele é tão confortável quanto a t-shirt que você viu, e vai ser excelente para você usar no dia a dia. Ponto! Cara, não bateu nem 15 minutos, bem 1 minuto, quer dizer, de apresentação desse produto. Só que tu já tem que estudar e se planejar antes para oferecer isso. Isso como autônomo é igual. Se a pessoa ela entra assim, olha, cara, seguinte, eu tô precisando sair esse final de semana, eu preciso de um vestido, é rápido, me manda aí os modelos que você tem e vê quanto é que custa aí, me dá o teu Pix que eu vou te pagar. Aí o cara cai na besteira, sabe de quê? O vendedor manda 20 vestidos. Tá tirando, né? Tá tirando o tubarão. O tubarão é apressado, ele não tem tempo para ficar vendo 20 modelos. Cara, manda 3, manda 5 no máximo. Já manda tudo mastigadinho lá que você vai influenciar. Manda com valores agregados logo, entendeu? Manda valores agregados e ali um intermediário pelo menos. Manda ali pelo menos uns 4 modelos para ele. Se ele falar, cara, não tem nada mais barato, aí você manda mais 2 opções daqueles mais acessíveis que você tem e pronto. Porque é praticidade, esse tipo de cliente não gosta de perder tempo. Então você não vai precisar ter grandes diálogos com esse cliente. Sempre vai ser em velocidade e por isso que você sempre tem que ter produtos ali adicionais para ele. Em qualquer ramo de atuação, você tem que sempre usar a palavra que é praticidade, eu vou agilizar o processo para você. Não usa muito o termo um minutinho, sabe? Daqui a 1 minuto eu te aviso. Me dá 1 minutinho, me dá 1 minuto. Cara, eu me irrito muito quando a pessoa fala 1 minutinho. Odeio essa frase. Seja assim mais técnico, seja mais profissional. Fala o seguinte, ó, bora fazer o seguinte, vou agilizar o processo ao máximo para te entregar isso aqui agora. Tá entendendo a diferença? O agora e o agilizar não falou tempo. Eu só falei ali, eu deixei em aberto. Eu não falei um tempo exato para aquele cliente. Justamente porque quando eu falo 1 minutinho, 5 minutinhos, esse cliente que é tubarão, ele se irrita, porque ele vai contar o tempo. E ele vai bater ali que passou 10, 15, 20 minutos e ele vai te criticar. E é tu que vai ser o mentiroso da história, beleza? E daí, como ele é dominante, ele vai usar isso contra você pra te engolir, o tubarão. Então você vai sair perdendo nessa venda, beleza? Então assim, para entender, são pessoas que chegam altamente apressadas, querem ter razão em tudo, querem mandar, são muito mandões. Geralmente o tubarão é muito mandão. E você vende para ele com praticidade, explicações rápidas, não precisa estar toda uma volta para falar do produto e serviço. Fala de uma forma mais rápida possível. Sabe quando você faz o CVBA? Usa o pitch de vendas. Em um dos vídeos eu explico como é que você usa o pitch de vendas, que é você trabalhar, por exemplo, vender o seu produto em 1 minuto, vender a sua marca em 1 minuto. Quando eu falo 1 minuto, basicamente você não vai marcar esse tempo, mas é você resumir tudo que você ia falar em apenas 1 minuto. Ó, eu tô gravando aqui esse vídeo, vai bater, sei lá, 40 minutos, 45 minutos. Eu tenho vídeos no meu canal de 1 minuto, justamente para esse tipo de pessoa que gosta de consumir algo mais rápido. Então assim, você tem que saber vender o seu produto em horas e tem que saber vender o seu produto em minutos. Você tem que vender para todos os públicos, para todos os tipos de públicos possível, você tem que saber vender o seu produto, o seu serviço, beleza? Então, aí você finaliza vendendo para o tubarão. Aí você, aprendendo a vender para esses 4 perfis comportamentais, adivinha, você vai conseguir vender para qualquer cliente no planeta. Ou seja, dominou a técnica dos 4 perfis comportamentais, dominou quem é quem, entendeu quem é o perfil comportamental, use as técnicas que eu te ensinei, que nunca mais você vai perder nenhuma venda, beleza? Então é só, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um comentário aqui, porque quando você faz isso, você já ajuda demais o nosso canal
a chegar para mais pessoas, porque o algoritmo daqui do YouTube entende que esse conteúdo foi bom e que outras pessoas merecem assistir. Então eu quero ajudar muito essa comunidade do bem que se chama vendedor, essa galera aí que está vendendo, seja você vendendo seu produto, venda direta ou vendendo, sei lá, numa loja, numa empresa, você é vendedor e você precisa muito dessa ajuda porque, afinal de contas, todo mês começa uma nova batalha, uma nova guerra, começa tudo de novo. É um mês para você se dedicar, se esforçar para bater a meta. Quando você acha que aliviou, no mês seguinte começa tudo de novo. Eu estou no seu lugar, eu sinto que você sente porque eu sou vendedor até hoje. Então, todos esses vídeos que a gente está gravando é para te ajudar, beleza? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.